que será que influencia mais o lugar onde você está agora? As coisas que você conquistou? Será que é mais as condições que você teve ou as decisões que você tomou? O que te faz estar na onde você está agora? Será que é as suas decisões ou as condições que você tem? Será que é isso que determina? Qual dos dois? E aí, tá querendo descobrir? Então vem para o segundo dia do desafio Passos de Gigante, porque o assunto é decisões e condições. Fala, dominadores LP na área, e hoje o assunto, o nosso papo é bem sério: decisões e condições. Qual que determina o lugar onde você está aí agora, a casa que você tem, o carro que você tem, o relacionamento com as pessoas que você tem, o estilo de vida que você leva? Qual será que determina o seu real destino? É a sua condição ou as suas decisões? E aí, quer saber? Então pega um papel e uma caneta e já começa a anotar aí. Quando a gente fala de condição, é naturalmente algo que já foi vivido, é algo que já se passou. Por exemplo, eu sempre fui um filho de um boia fria e de uma dona de casa onde teve uma vida muito humilde. Essas foram as minhas condições. Mas cabia a mim decidir se eu queria, depois de adulto, depois que começasse a correr atrás das minhas coisas, se eu queria realmente manter aquelas condições. É aí que entra as decisões. As decisões determinam o seu destino, não as suas condições. Por exemplo, quando eu fui casar com a minha amada esposa, Crislane, que ela está ali no fundo ali me escutando, a gente decidiu que a gente não queria casar com dívidas, porque seria muito maçante para nós, depois de estar morando junto, ter que pagar dívidas do casamento, dívidas da festa, dívidas de decoração, dívidas de salão de festa, de banda, de DJ, do buffet. Então seria muito maçante a gente ter que viver nessa pressão. E o que a gente fez? A gente decidiu 2 anos antes da data do nosso casamento que a gente iria parcelar dali para frente até a data do nosso casamento. Então a gente correu atrás do buffet, a gente correu atrás da decoração e a gente parcelou em 24 vezes. E por incrível que pareça, essa decisão que determinou o nosso casamento sem nenhuma dívida sobre a festa do casamento, sobre o buffet, sobre o salão, sobre a decoração. E isso fez com que a gente tivesse um pouco mais de paz interior até dentro do casamento por não ter essas dívidas. Agora tem muita gente que casa e já fala assim: ah, vamos casar em abril, vamos casar em maio, em outubro. Beleza, quantos convidados? 200. Aí vai lá no buffet, e aí quanto que vai ficar? Aí vai ficar 80, 90, 100 mil reais. Aí a pessoa parcela, depois passa aqueles meses, ela casa, e muitas vezes ela passa ainda alguns anos da vida dela se preocupando em pagar essa festa, esse buffet, essa decoração. E aí, muitas vezes, isso acaba gerando atrito até dentro do casamento. Mas por que essas situações ruins de atrito, de briga, por conta de financeiro, aconteceram? Pelas más decisões. As más decisões foram as que fizeram aqueles momentos ruins acontecerem. Agora, eu tomei a decisão de casar e não ter mais nenhuma dívida, para vocês entenderem. Vamos lá ler o nosso segundo dia de desafio de Passo de Gigante, para a gente entender aonde que eu quero chegar e para vocês saberem logo o que a gente vai fazer hoje. Diz assim no segundo passo de gigante: o que importa não é o que fazemos de vez em quando, e sim nossas ações contínuas. E quem é a mãe de todas as ações? O que determina, em última instância, o que somos e para onde vamos na vida? A resposta: as nossas decisões. Neste momento, nosso destino é moldado mais do que qualquer coisa. Acredito que nossas decisões e não as nossas condições de vida determinam nosso destino. Então, para vocês entenderem, não é porque eu vim de uma família humilde, que teve condições humildes, que eu decido que vou continuar naquelas condições de humilde. Talvez assim, na minha infância, por exemplo, tinha vezes que eu ia no mercado, minha mãe falava assim: olha, hoje a mãe não tem muito dinheiro, então não me pede nada. E já tinha outras vezes que ela falava assim: oh, pode pegar uma bolacha. E aí você escolhia uma bolacha e falou: não, essa é muito cara. Então essa era a condição da minha mãe. Só que eu determinei para mim, eu decidi
que eu não queria essa condição para mim. Tanto é que esses tempos atrás eu estava numa viagem com o filho de um amigo nosso, e ele é uma criança muito humilde, sabe? A família dele era muito humilde, e a gente estava no mercado, e aí eu falei assim para ele assim: "Ô filho, vai lá, pega uma bolacha para você." Rapaz, por incrível que pareça, ele pegou a mais barata que tinha na prateleira. Aí eu peguei e falei assim: "Ó, vem cá. Quando alguém te oferecer alguma coisa, falar assim, vai lá e escolhe, você escolha o melhor, não fique com vergonha de escolher." Aí ele foi lá, pegou uma negrescona lá, bonita, né? E aí eu falei assim, é isso aí. Se eu tivesse escolhido viver na mesma condição que eu tive quando criança, talvez eu poderia ter falado para ele, não, essa aí já não está muito no meu orçamento, pega outra. Mas não tem coisa mais ruim do mundo do que você querer uma coisa, você pegar aquilo e não ter como pagar. E não ter como falar assim, eu não tenho condições de pegar isso. Eu não tenho condições de pagar por isso. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu acho que não tem coisa pior no mundo. Então decida não ter mais as mesmas decisões em cima das mesmas coisas que você vive no seu dia a dia. Talvez o seu casamento está destruído, a sua vida financeira está destruída, a sua saúde está destruída, várias áreas da sua vida estão destruídas. Porque você não decide a coisa certa. Você está vivendo o mesmo viés, você está vivendo a mesma coisa todos os dias, fazendo as mesmas coisas todos os dias e esperando o quê? Resultados diferentes. Meu filho, é claro que não vai acontecer. Se você não parar e ver o que está de errado, o que pode ser feito de diferente, você nunca vai sair do lugar da onde você está. Essas condições que você viveu, elas têm que ser um piso para você, tem que ser uma história para você. Quando você pega, por exemplo, um livro de autoajuda, o autor muitas vezes pega história de pessoas que passaram por situações em cima do tema do livro, e essas pessoas, normalmente, umas deram certo e outras deram errado. Mas no fundo do livro, que é de autoajuda, só tem apenas um propósito: usar a história da pessoa para te mostrar que talvez o caminho que você está percorrendo não está certo, ou talvez está certo. Então entenda uma coisa, as condições que você viveu, elas não servem para ser repetidas, elas servem como lição. Se hoje você não está bem financeiramente, você tem que parar e olhar as suas condições. O que está de errado nisso? O que eu estou fazendo com a minha grana que ela não está sobrando, que ela está muitas vezes até subtraindo? Ela não está nem multiplicando, ela está só subtraindo, está sumindo do meu bolso. O meu casamento está destruído? Peraí, deixa eu ver que condições eu estou gerando dentro do meu casamento para ver o que está de errado nesse casamento. Talvez eu estou fazendo algo de errado, talvez eu não estou sendo muito parceiro, muito amigo, não estou escutando, não estou dando lugar para a pessoa falar. Então veja as condições que você vive, para que isso sirva de ponto de partida para decisões novas, para novas coisas na sua vida. Pare de viver as mesmas condições e tome decisões. E é isso aí, galera. A gente está no nosso segundo dia do Passos de Gigante. Eu espero que vocês estejam gostando. Peço mais uma vez que você curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas e vamos juntos ser humanos melhores e aprender a dominar a nossa vida. E se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais.